Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero saber de você se você é organizado financeiramente. Quando eu falo em ser organizado financeiramente, eu quero dizer se no dia que você vai acertar suas contas, vai pagar todas as despesas da sua casa, como é o seu sentimento? Você vai de uma forma leve, despreocupado, tranquilo? Ou você vai com medo de se surpreender, de não ter o valor para pagar todas as despesas? Como é esse dia? Faz uma reflexão. Durante muito tempo, eu tinha medo do dia do meu pagamento. Medo mesmo. Tinha dias que eu só via minha conta bancária no final do dia, quando não tinha mais jeito, porque eu tinha medo de faltar. Tinha medo de ser muito a conta, de ficar sobrando o mês e faltando dinheiro na conta. E durante esse período, era um dos períodos em que eu mais trabalhava. Então isso me deixava muito frustrada, muito angustiada. Como podia uma pessoa que trabalhava tanto, naquela época, 9 horas de trabalho por dia, eu falo 9 horas porque são 8 horas de trabalho, mais o horário do almoço, então na verdade são 9 horas ocupada, né, com aquele trabalho. Fora a ida e vinda, né, o transporte, que a gente também perde tempo, na verdade ganha tempo, né? Mas é um momento que a gente está no transporte se dirigindo até o trabalho. Nesse período em que eu estava mais sufocada, tanto financeiramente quanto ocupada no trabalho, eu não trabalhava na mesma cidade em que eu morava. Então eu pegava condução, então eu gastava com transporte, eu gastava com alimentação e fora o tempo, né? Então era um período em que eu ganhava mais, porque eu exercia um cargo de confiança na empresa onde eu trabalho, eu levava mais tempo no trabalho e ficava cada vez mais culpada, porque como eu ficava muito tempo, né, no trabalho, eu não conseguia ver o crescimento dos meus filhos, não conseguia participar do dia a dia da minha casa, efetivamente da minha família. Então isso me fazia, além de me sentir muito culpada, eu me sentia irritada com facilidade, eu chegava a casa muita irritação e isso foi se repetindo por vários dias. Quando eu percebi, eu já estava, 15 dias, 20 dias seguidos de irritabilidade muito alta. Quando a gente chega a casa muito irritado, os filhos ficam até com medo de conversar com a gente. Não sei se vocês já perceberam isso. As crianças ficam inibidas, não puxam conversa, porque sabe que você já está irritado, elas percebem. Quando você chega, elas já percebem no seu semblante como foi o seu dia, como você está, se você está boa para conversar, se não. Então eu comecei a perceber que essa irritabilidade estava acontecendo muito constantemente, em vários dias consecutivos. Isso já estava começando a acender um alertazinho. Então eu estava me sentindo frustrada no trabalho, não estava tendo um retorno financeiro do jeito que eu imaginava, porque eu gastava muito mais do que eu deveria, né? As pessoas que me conhecem na intimidade sabem que aqui em casa a gente tem uma forma de se alimentar muito simples. Eu então sou uma pessoa que me alimento com muita facilidade, minha mãe costuma dizer que tudo me agrada, então a minha alimentação é uma alimentação muito tranquila, mas teve um dia que eu fui fazer um arroz na minha casa. Nessa época eu morava em Rio das Ostras, estava trabalhando com função, com cargo de confiança, ganhando muito, né, mas gastando muito também. E aí quando eu fui fazer o jantar, fui fazer o arroz e não tinha alho para fazer o arroz. Nesse dia me deu um nó na garganta muito grande, muito grande, muito grande. Porque existem algumas regiões do país que eu sei que as pessoas não usam alho para fazer o arroz. As pessoas fazem o arroz com óleo e sal somente.
Mas aqui na minha região, na minha casa, na minha família, a gente sempre usou o alho para fazer o arroz. E quando eu vi que eu não tinha alho, eu sabia, na minha mente, eu sabia que eu tinha como fazer o arroz sem o alho. Mas alguma coisa dentro de mim me marcava muito porque eu sabia, no meu íntimo, que estava começando a faltar mantimento. Estava faltando poucos dias para entrar o salário na minha conta, era por poucos dias, talvez 2, 3, mas aquilo me magoou demais, ter que fazer o arroz de uma forma diferente do que eu já estava acostumada de fazer. E aí eu fiz o arroz, ainda com um nó na garganta, as crianças jantaram, todo mundo jantou, e eu ainda perguntei se tinha alguma coisa diferente, se estava bom o jantar, e eles falaram que estava ótimo, que não tinha nada diferente. Então, no primeiro momento, eu percebi que as crianças não tinham percebido efetivamente que estava faltando o alho e que estava faltando o mantimento. Mas aquilo dentro de mim estava me ferindo muito, muito, me magoando. E à noite, ao dormir, antes de dormir, eu me lembro que eu chorei muito e eu tinha certeza que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. Eu comecei a pensar, a refletir sobre tudo que tinha acontecido, sobre como eu estava fazendo o meu dia a dia, a forma como eu estava trabalhando, né, que eu estava com cargo de confiança, eu estava ganhando mais, mas eu estava gastando muito mais. Então eu estava trocando 6 por meia dúzia. E aí eu tomei a decisão de deixar a função, porque eu já estava trabalhando mais. Se eu deixasse a função, eu ia trabalhar menos, ia ganhar menos, mas também eu ia ter menos despesas. Eu ia voltar para minha cidade, né, no interior do Rio. Lá nessa cidade eu não iria precisar pagar aluguel, não ia ter despesa com transporte, também não ia ter despesa extra com alimentação. Então eu decidi que para minha saúde física, mental e financeira era viável naquele momento que eu desse um passo atrás para poder depois dar 3, 4 passos à frente. Então eu precisava naquele momento ganhar menos, me organizar financeiramente para depois eu resolver como eu ia fazer para ter uma renda melhor, para ter a cabeça mais estruturada, mais calma, para tomar as decisões mais corretas na minha vida. Na época fui muito questionada por todos os meus colegas de trabalho, muitas pessoas ficam surpresas, né? Porque você estava indo tão bem e por que você decidiu deixar o cargo de confiança assim? Porque, e vários porquês, questionamento da família, né? Pai, mãe, irmão, fica todo mundo perguntando, querendo saber o porquê, querendo saber o que estava acontecendo. E quando eu falava que era para eu me estruturar financeiramente, as pessoas não acreditavam. Porque como é que pode a pessoa querer se estruturar financeiramente deixando de ganhar? Né? Mas eu já tinha percebido, eu já estava estudando a PNL e já sabia, já tinha certeza absoluta que o emocional contava muito nas minhas decisões. Se eu não tivesse bem emocionalmente, eu não ia conseguir com facilidade estruturar o meu lado financeiro. Então eu precisava sim me estruturar emocionalmente para poder daí para frente me organizar, colocar todos os meus custos dentro da minha renda, para aí sim, depois disso, eu começar a me organizar e ir dando os passos à frente para crescer, né? Para crescer financeiramente, para melhorar financeiramente. E assim eu fiz. Coloquei todas as minhas despesas no papel, todas as minhas dívidas no papel e com certeza eu ia precisar fazer cortes. E aí sentei, fiz a reunião com a minha família, com todas as pessoas integrantes da minha casa
e a gente conversou muito e eu comecei assim, nesse momento, a fazer os cortes na economia. O que nós vamos, economizar, o que nós vamos deixar de gastar, onde vamos conseguir que sobre um pouco mais de dinheiro. E essa sobra nós vamos abatendo nos empréstimos, vamos abatendo na dívida. Uma dica que eu quero dar para vocês, quando vocês fizerem, para quem tem dívida, relacione a sua dívida. Ataque primeiro a que tem a maior taxa de juros. É cheque especial? É cartão de crédito? O que você está devendo que tem a maior taxa de juros? Começa amortizando esses empréstimos. E isso foi muito importante para mim. Porque o que estava acontecendo comigo, que me acendeu muito esse alerta vermelho, porque eu estava insatisfeita, a relação entre o trabalho e a recompensa, que é o financeiro, não estava batendo, ela estava desequilibrada. E como eu estava num período muito estressante, eu estava passando para os meus filhos que o trabalho era pesado. Que toda vez que eu saía para trabalhar, eu saía pesada, carregada, mais um dia de trabalho. Nossa, hoje é segunda-feira. Isso é muito ruim quando a gente está nessa fase, porque os nossos filhos percebem isso. O que eu estava transmitindo para os meus filhos? Que trabalhar era uma coisa pesada, que apesar de me dar um retorno financeiro, era ruim. Olha como isso é perigoso. A gente está passando isso para o filho. O filho chega na idade de trabalhar, ele vai achar o quê? Que é uma obrigação pesada, que é uma coisa carregada de sentimentos ruins, de frustrações. Não era isso que eu queria passar para os meus filhos, como acontece hoje. Graças a Deus, hoje eu até brinco lá, às vezes, colegas às vezes chegam no trabalho, falam, nossa, hoje é segunda-feira. Eu falo, graças a Deus, que hoje é segunda-feira. Graças a Deus a gente tem um trabalho, A gente precisa agradecer por isso. E hoje o meu trabalho é muito mais leve, muito mais tranquilo. É muito ruim quando você vive a semana aguardando o final de semana. A gente precisa reparar como está esse relacionamento. Qual é o seu relacionamento com o seu trabalho hoje? É pesado? A segunda-feira é traumática para você? Como é isso? O seu filho percebe isso? O que seu filho está aprendendo com relação ao trabalho? Ele está aprendendo que o trabalho traz coisas boas para a gente, traz a nossa renda, traz a nossa segurança, traz a nossa comida? Ou ele está aprendendo que o trabalho é pesado, é carregado, que trabalhar é ruim? Vamos fazer essa reflexão, prestar mais atenção de qual é a forma que a gente está passando isso para as crianças, a forma que a gente está passando isso para os nossos adolescentes. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. Até a próxima!